Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta, que diz: passou meio século, 100 é a meta. 50, 60, 70, por aí vai. Porque este é o canal do Coroa. Portanto, este é o canal do homem que tem histórias para contar. Porque se chegamos nessa faixa etária, certamente somos privilegiados. E devemos agradecer todos os dias ao Deus Pai Todo-Poderoso, o Divino Espírito Santo, a graça, o presente, a dádiva de estarmos aqui. Nessa passagem cheia de altos e baixos, mas devemos pensar sempre pelo lado positivo, porque se formos analisar bem, o saldo pela positividade é maior. Afinal, se chegamos nessa faixa etária, é porque certamente nos cuidamos, procuramos viver uma vida mais tranquila, fugimos dos problemas, aliviamos ou diminuímos, de certa forma, os vícios, como bebidas, cigarros e por aí vai. E chegamos nesse tempo de estarmos colhendo os frutos plantados no passado. E devemos agora seguir essa caminhada cada vez mais conscientes, sabedores de que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de violência, tempos de pessoas nervosas, um tempo em que a humanidade anda, de certa forma, digamos que sem muita paciência para conversar, para debater os assuntos e, em muitos casos, evitar confrontos. Precisamos entender que, por mais que tenhamos problemas, aí sim é que precisamos estar tranquilos, sabedores de que problemas são feitos para serem resolvidos, ou problemas existem para serem resolvidos, e não há vida a passeio. Nós precisamos sim enfeitar essa vida, tentar fazer dela a todo custo um paraíso. Porém, precisamos entender que a vida é feita de lágrimas e sorrisos, e para se conquistar o descanso merecido, primeiro é preciso batalhar. É preciso você suar o sangue do trabalho digno para encontrar a paz de um descanso merecido. E digo isso porque nós que estamos nessa faixa etária já tivemos que engolir sapos, tivemos que nos abster de situações em que muitas vezes estávamos certos e precisamos de abdicar a luta
talvez digamos assim, para encontrar essa prova de que estávamos certos e o outro errado, para não chegar ao ponto de um embate mais caloroso e, consequentemente, talvez poderíamos ter, em muitos casos, sim, até sofrido agressões, tanto verbais quanto físicas, e assim a gente sabe que muitos perdem e perderão a vida. Estamos agora nesse momento de reflexão. Chegamos aí na reta final do ano 2024. Passamos por mais uma eleição municipal. Em muitas cidades, especialmente nas cidades consideradas menores, já escolhemos prefeitos e vereadores e, portanto, não haverá segundo turno. Mas em grandes capitais, certamente, eu vou dar o exemplo da maior capital do Brasil, São Paulo, em que o segundo turno está a todo vapor. Já campanhas sendo feitas e continua realmente aquela batalha para conquistar o voto do eleitor. Pelo Brasil adentro, muita chuva. Em lugares que outrora foram castigados pela seca, como o norte e nordeste do nosso Brasil, nós estamos vendo, infelizmente, até destruição pelas águas da chuva. E em outras regiões, como em Minas Gerais, por exemplo, a gente está esperando, sonhando, desejando que essa gota d'água mágica venha para, especialmente, os agricultores possam trabalhar com mais afinco, sabedores de que o tempo chuvoso está presente para que aquela semente ao solo lançada realmente venha a dar bons grãos, saudáveis grãos, para a nossa sagrada sustentação. Portanto, caminhamos para o final de 2024 e tivemos aí, ou estamos tendo, os jogos da seleção brasileira, uma seleção que infelizmente está deixando demais a desejar, uma seleção que muito mal formada. Nós pedíamos uma renovação, sim, mas infelizmente houve uma renovação mínima. Houve uma renovação em que o nosso atual treinador, infelizmente, agiu, convocou de forma considerada errônea, porque continua praticando os mesmos erros, tanto erros de convocação, quanto os erros de convocação, de escalação, porque a gente precisa bater nessa tecla. Nós temos uma seleção brasileira, talvez uma das piores campanhas para que se busque a classificação para uma Copa do Mundo, em que um treinador joga com um lateral que não é lateral, que aliás é até reserva no time onde ele joga, um lateral que na verdade não vai à linha de fundo e que está atuando praticamente como um terceiro zagueiro.
Nós não podemos admitir que uma seleção brasileira, disputando a classificação para uma Copa do Mundo, venha atuar de forma tão covarde. E isso tem o dedo do treinador. O treinador convoca, o treinador escala. Ou será que essas ordens para que ele faça tamanha bobeira, tamanha encenação, talvez possamos até colocar assim, brincando de treinador? Será que essas ordens vêm lá de cima? A gente pensa mil e uma coisas, mil e uma possibilidades de que essa seleção talvez esteja sendo, evidentemente, lá de cima, já mal dirigida. E claro, vai refletir cá embaixo no treinador, nos jogadores, que na verdade, esses sim, é que precisam serem a menina dos olhos, porque são eles, os jogadores, dentro de campo, com a orientação do treinador, que jogando bem vai classificar a nossa seleção para uma Copa do Mundo, ou não. Nós tivemos um lateral que não é lateral. Repito, bato nessa tecla, o Brasil inteiro, todos os comentaristas esportivos, praticamente a unanimidade. O treinador convocou um lateral e esse lateral foi passear. Ficou lá vendo a lateral direita do Brasil não jogar, ficou no banco o tempo todo. O melhor lateral atualmente do futebol brasileiro, o William, jogador do Cruzeiro, Belo Horizonte. Mas, sim, o William está merecendo essa chance. Mas a gente sempre bateu na tecla de que existem vários outros laterais no futebol brasileiro capazes de atuarem, de realmente jogarem como laterais, para que o Brasil possa ter as jogadas de linha de fundo, que são as jogadas em que nos cruzamentos produzem as maiores chances, talvez possamos dizer assim, de gols. Mas o meio-campo repetido, jogadores que já provaram que não tem capacidade para se jogar na seleção brasileira, ele volta a convocar, talvez acreditando que os jogadores que estão lá fora, no futebol europeu, por exemplo, é que estão mais capacitados para jogar na seleção brasileira. Não é bem assim. Será que esses jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro só vão realmente despontar, só vão realmente serem reconhecidos como os cracassos mundiais quando forem jogar no Real Madrid, Barcelona, PSG, como nós temos a grande maioria, talvez, os jogadores brasileiros reconhecidos nesses times como até concorrendo a melhores jogadores do mundo? Será que os jogadores aqui no Brasil, se realmente tiver tempo, se realmente tiver vontade, tanto da comissão técnica quanto desses jogadores, será que se fizer um planejamento aqui no futebol brasileiro mesmo, aqui jogando dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até Série B, por que não? Será que não se pode juntar
convocar jogadores capazes de formarem uma seleção brasileira num país onde que se considera que tem o melhor futebol do mundo? Ponto de interrogação. Será que o Brasil ainda é o melhor futebol do mundo? Nós estamos vendo aí uma seleção praticamente desastrosa, fraquíssima. Uma seleção que dá calo nos olhos a gente vê jogar. E a gente vai assistir o jogo com uma pessoa menos entendida de futebol e a pessoa discute assim de forma rigorosa, de forma até pode-se dizer, pode-se colocar a palavra violenta. Ah, você está torcendo contra o país que você mora, o país que você vive, onde você nasceu, contra a sua nacionalidade. Eu falo, não, não é isso. Não dá para torcer sabendo que aqui é uma disputa para uma classificação de uma Copa do Mundo, sabendo que se nem aqui, jogando com seleções em situações precárias, não está conseguindo desenvolver um bom futebol, será que quando chegar numa Copa do Mundo, onde o filho chora e a mãe não vê, será que vai chegar lá com esse não futebol? E vocês vão continuar sofrendo? Vai ser mais um desastre numa Copa do Mundo de uma seleção considerada brasileira? Então a gente tenta incutir na mente dessas pessoas menos informadas, menos conhecedoras realmente das quatro linhas, que não dá para torcer, que não adianta a gente se iludir, se classificar com essa seleção que aí está e for disputar a Copa do Mundo sem que essa seleção tenha tempo realmente para se ajustar, porque futebol a gente sabe que precisa de tempo, futebol é entrosamento, e essa seleção do Dorival, do jeito que não está jogando, porque não funciona. Uma seleção que no último jogo ganhou aos trancos e barrancos, talvez de uma das piores seleções disputando essa classificação para a Copa do Mundo. E não chutava no gol, não chutou. Um ataque cardíaco para aqueles que são apaixonados pelo futebol brasileiro, que veem a seleção jogar e batem no peito e choram e ao cantar o hino já está emocionado. Mas as pessoas que entendem de futebol, elas sabem que essa seleção péssima, uma seleção péssima, não tem condições de disputar uma Copa do Mundo, não está jogando, não funciona. A seleção é fraca. Será que ainda há tempo suficiente para que essa seleção se classifique? Será que seria interessante, será que é essa seleção mesmo que vai disputar a próxima Copa do Mundo? Classificar? Será que mais uma vez o torcedor brasileiro vai ficar a ver navios uma Copa do Mundo? E de repente, será que essa seleção vai realmente
se classificar jogando do jeito que está. Quem acredita nesse futebol, ou esse não futebol, muito fraco, uma seleção que não tem um jogador de destaque, mas não venham me falar de um determinado jogador que a gente sabe que está aí no estaleiro já há um bom tempo, que seria a solução, que até a Copa do Mundo ele vai voltar e que aí o Brasil vai arrebentar. Gente, precisa ter um pouco de consciência. Essa possibilidade não existe. Essa possibilidade não existe. Nós tivemos sim a Argentina, campeã do mundo, jogando praticamente o time inteiro para um só jogador, chegar lá na frente e resolver. Mas esse é um gênio dos tempos modernos no futebol. Ele sozinho não ganha o jogo. Precisa ter alguém mordendo lá atrás. É preciso ter alguém construindo jogadas no meio-campo. É preciso ter companheiros, jogadores de ataque que realmente tenham, além de habilidade, velocidade, vontade, chegar e fazer o gol. Nós não estamos vendo isso. Nós não temos essa possibilidade. Nós não temos nenhum jogador de destaque. Mas, repito, futebol é feito de 11 jogadores. Um sozinho não vai resolver. E, acrescentando, nós não temos esse um. Ah, porque aquele tal está machucado. Não, gente, esquece. Esquece esse jogador. Ou talvez até possamos dizer um ex-jogador, porque ele já conquistou tudo que ele, talvez tudo, precisamos colocar a palavra, financeiramente falando. Então, o ser humano, muitas vezes, conquistou o seu objetivo, financeiramente falando, ele já começa a se acomodar. Não podemos generalizar, mas nós vemos exemplo, ou exemplos no plural, que sim, isso tem acontecido bastante, especialmente no futebol brasileiro. Podemos colocar no futebol mundial. Então, estamos chegando no final de 2024, esperançosos de que possamos continuar com saúde, possamos estar livres de pandemias como tivemos há 2, talvez no máximo 3 anos atrás, e felizes e agradecidos por estarmos aqui. Nos encontrarmos nesse papo informal, essa conversa online, e dizer que estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas. Você, meu amigo, minha amiga, 50, 60, 70, vamos agradecer ao Divino Espírito Santo, Deus, pela nossa vida. A vocês, meus inscritos, a você que está acompanhando este vídeo pela primeira vez. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente bate um papo sem compromisso. Papo de esquina, papo de boteco.
papo aqui da plataforma YouTube, de coração para coração, sempre uma conversa agradável sobre o nosso cotidiano. Canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.